Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Pode sentar-se. Obrigado, pastor Ricardo, Rosa, seus filhos, suas filhas, porque nora vira filha, né? E genro também tem que virar filhos, né? Muito obrigado aos pastores, os presbíteros, diáconos, líderes da Igreja Renovar. É um privilégio estar aqui com vocês e ainda mais num dia tão importante. Deus é assim, né? Algumas pessoas dizem que para Deus tudo é igual. Não, não é tudo igual. Não é tudo igual. Honra faz parte do caráter de Deus. Honra é uma expressão também de Deus. Não é hora da gente falar sobre isso, mas honra é uma expressão de Deus. E quando nós falamos num tempo que se completa de aniversário de uma igreja, são 7 anos, esse não é um tempo comum, pastores, não é um tempo comum. Ninguém melhor do que vocês sabem o custo para se chegar até aqui, né? E só chegamos até aqui, vocês só chegaram até aqui, Ebenezer, porque Ele vos ajudou a chegar até aqui. Senão nós não chegaríamos. Então, para mim é um privilégio muito grande, é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês nesse momento em que o Senhor escolhe para honrar a igreja dele em São José dos Campos. Então, a celebração de aniversário de uma igreja tem que ser vista dessa forma. Claro, os preparativos, tem, né, as músicas, tem a estrutura, as equipes que se organizam para as festividades, e tudo isso é muito importante. Então, vocês se prepararam para isso, né? Oraram por isso, isso tudo é muito importante. Mas eu não posso me esquecer do que é maior. E o que é maior? Jesus escolheu essa data para honrar a igreja dele em São José dos Campos. Isso acontece através da vida de vocês, da dedicação de vocês, da fidelidade de vocês, do temor ao nome dele de vocês. É assim que as coisas acontecem. Amém? Muito obrigado, pastor. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Pastor Rafael fez contato conosco ali. E, poxa, eu fiquei muito feliz, pastor, quando eu recebi o seu contato. Obrigado. Mas vamos lá, gente. Vamos ao que viemos. Se eu pudesse escolher, eu acredito que seja essa palavra. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, porque eu dou um jeito de mudar aqui, tá? Não sei, vou dar um jeito. Mas me parece que a palavra, o que eu percebo que a palavra, se eu pudesse escolher uma palavra, a palavra mais importante para esse momento de vocês seria a palavra plenitude, seria isso? Estou correto? A palavra plenitude é a palavra que vocês escolheram para marcar esses 7 anos, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso foi uma igreja muito desafiada, uma igreja com muitos desafios para romper, né? Quando nós vemos o apóstolo João escrevendo, o Espírito Santo falando com o apóstolo João para falar para a igreja de Éfeso, nós vemos que tem um interesse do Espírito Santo de resgatar algo daquela igreja. Deus sempre vai ter interesse de resgatar valores na nossa vida quando esses valores estão se perdendo. Então você precisa ficar atento quanto a isso. Deus sempre vai ter essa importância. A ideia de Deus, a ideia do Senhor não é mudar daqui para frente, principalmente se a mudança daqui para frente depende do que nós perdemos. Nós temos que resgatar. Uma das falas de Deus para o povo de Israel no tempo do cativeiro sempre foi: lembra-te do teu passado, considera o seu passado, considera a sua história. Então são valores, nós precisamos estar atentos em relação a valores. Então, quando essa igreja começa, ela começa com valores que o Senhor colocou no seu coração. E aí você foi influenciando toda a equipe. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que se destacou muito, e talvez uma das mais importantes igrejas do período apostólico, sem a menor sombra de dúvida, por tudo que ela expressou, por tudo que ela se permitiu ser nas mãos de Jesus, por tudo que ela permitiu ser nas mãos do Senhor. A carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso não foi uma carta local. Ela tinha um endereço local, mas era uma carta para influenciar todas as igrejas da época. Por conta do teor doutrinário daquela carta, por conta da essência, da qualidade do que ela queria expressar. Era mais do que uma carta pastoral, como quando Paulo escreve para Timóteo, quando Paulo escreve para Tito. Não, a carta à igreja de Éfeso era uma carta que doutrinava a igreja, mas despertava e ensinava e orientava toda a igreja. Então, quando valores são construídos na nossa vida nessa grandeza, e nós não podemos nos esquecer da história da igreja de Éfeso.
Uma igreja que começou com 12 homens que nem Jesus conheciam. Uma igreja que começou com 12 homens que temiam a Deus. E essa é a base. Precisamos temer a Deus. A pessoa de, escute, me entenda bem, a pessoa de Jesus, sem temor a Deus, não se constrói em nós para transformar a nossa vida. O poder da pessoa, do conhecimento de Cristo em mim e em você, só se forma e se manifesta por causa do temor a Deus em primeiro lugar. A igreja de Éfeso era uma igreja amada por Deus, apesar de eles não conhecerem o Senhor. Era uma igreja pronta para ser batizada pelo Espírito Santo, mas não tem batismo do Espírito Santo sem Jesus. Mas era uma igreja que temia a Deus, e por temer a Deus, eles estavam prontos para serem cheios pelo Espírito Santo. Então, essa é algumas características da igreja de Éfeso. Uma igreja que Paulo, quando 2 anos daquela igreja, ele discipula um grupo de homens, e eu acredito que também um grupo de mulheres. É que a tradição da época privilegiava os homens, né? A cultura da época não dava tanta importância para as mulheres. Eu penso que isso é um erro, porque o que seria dos nossos ministérios, o que seria do meu ministério, do meu chamado, sem minha esposa? Eu tenho certeza que o pastor Ricardo, o que seria de você sem Rosa, e cada um de nós assim. Não é porque elas estão por detrás de nós, é porque elas estão ao nosso lado, complementando o nosso chamado. Eu creio nisso. É assim que Deus faz. Deus não faz distinção de gênero, Deus faz distinção de caráter, mas de gênero Ele não faz, mas de caráter Ele faz. Então, 2 anos Paulo fica em Éfeso ali com alguns homens e algumas mulheres, e essa igreja, irmãos, ela conseguiu evangelizar toda a Ásia. Atos capítulo 19 fala sobre isso. Então, uma igreja muito relevante. E no texto, e por que eu estou construindo esse caminho? Porque vocês escolheram um texto que fala de plenitude, do grego pleroma. O significado dessa palavra grega, plenitude, pastor Rafael, significa, é para dar a ideia de um navio que vai partir, só que antes de ele partir, ele precisa estar cheio, ele não pode partir vazio. Esse navio não é um barco, é um navio, grande porte. Ele só pode partir se estiver cheio, cheio com seus marinheiros, com seus remadores, com seus soldados e com todos os mantimentos que ele deve levar. Se ele não estiver pleroma, ele não pode partir. Se você não estiver completo, você também não pode partir. Você não vai alcançar o seu destino. A ideia da palavra pleroma, plenitude, no grego pleroma, é essa. Você só tem legitimidade para ir para o seu destino se você estiver completo. Pleroma também significa consumação dos tempos. Pleroma significa cumprimento. E talvez não tenha uma palavra tão própria para esses 7 anos da igreja local como essa, pleroma. Renovar em plenitude, renovar em preparo para o cumprimento dos tempos. Renovar se preparando para a consumação dos séculos. E eu penso que nós deveríamos nos preocupar mais com isso. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos fé. Você não pode gastar a sua fé, você não pode usar a sua fé para somente com o objetivo de buscar uma restauração do teu casamento, uma cura física, um milagre. Você não pode fazer isso. Eu acredito que talvez você possa até pecar se você usar a sua fé com esse objetivo principal. Porque a fé não é para isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 8. O fundamento da nossa fé é a salvação da nossa alma. Esse é o fundamento da fé. Então o fundamento da fé é para construirmos salvação para a nossa alma. Não tem outro objetivo do fundamento da nossa fé. Então toda a nossa fé precisa convergir. Toda a nossa fé precisa, versículo 9, 1 Pedro 1, 9. Toda a nossa fé precisa convergir para a salvação da nossa alma. Nós não crescemos em fé, nós não edificamos a nossa fé, por exemplo, para manifestarmos dons do Espírito Santo. Não, você não edifica a sua fé para isso. Você edifica a sua fé para salvar a sua alma. A manifestação dos dons é uma deliberação, é algo feito pela soberania de Deus sobre a nossa vida. É a graça dele. Então Deus olha para o pastor Juliano e Deus entende assim: eu vou usar o Juliano, e vou fazer dele um pastor, e vou derramar dons sobre ele. E alguém possa dizer: mas ele não é tão santo, ele não é tão bom, ele não é tão digno. E é como se Deus estivesse dizendo: isso não me interessa, porque o dom não é para ele, o dom é para o meu propósito, então eu vou usá-lo para o meu propósito.
Então a fé não colabora, a fé não tem relação. A fé é para salvar a nossa alma. E quando nós falamos em plenitude, e se a ideia é completar, e se a ideia é estarmos prontos para partir para o nosso destino, eu gostaria de começar a nossa reunião hoje perguntando para você, de fato, o quanto você está pronto para alcançar o seu destino? O quanto cada palavra que você diz no seu dia a dia, o quanto cada decisão que você toma todos os dias, o quanto cada comportamento seu, de fato te valida para você partir para o seu destino. Nós precisamos pensar nisso todos os dias. Nós precisamos acordar pensando nisso, nós precisamos passar o nosso dia pensando nisso, e nós precisamos terminar o nosso dia pensando nisso. Porque é para isso que nós estamos aqui, para alcançarmos o nosso destino, e o nosso destino é vê-lo face a face. Esse é o nosso destino. Nosso destino, Apocalipse 21:7, é Ele ser o nosso Deus e Ele nos chamar de seus filhos. Esse é o nosso destino. Só que para alcançar esse destino, não é tão simples como talvez algumas pessoas pensam. Algumas pessoas, elas estão pensando, pastores, que o negócio está fácil, e não está fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais se aproxima o tempo da volta do nosso Senhor, mais juízo haverá sobre nós em relação à volta dele. Mais rigor. Mais rigor. É como um corredor de uma maratona. Maratona, 42 quilômetros, mais ou menos isso, né? Faltam 5 quilômetros. O nível de exigência para completar os 5 quilômetros é muito maior do que o nível de exigência quando ele deu a largada as primeiras passadas. Porque se ele não atender às exigências desses últimos 5 quilômetros, ele vai perder todo o tempo de preparo, ele vai perder todo o seu treinamento, ele vai perder todo o seu planejamento, e ele vai perder todo o seu esforço. E eu quero dizer para você que a igreja de Jesus, ela está na reta final para se encontrar com o seu Senhor. E os critérios de exigência para se encontrar com Ele, eles estão muito mais elevados. E sabe por quê? Porque é um privilégio fazer parte da geração do arrebatamento. Aqueles que podem fazer parte da geração do arrebatamento são diferentes daqueles que não farão parte da geração do arrebatamento. É um privilégio, pastor. Você considera Enoque um privilegiado? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Você considera Enoque um privilegiado? Eu considero. Elias foi um privilegiado, não passou pela morte física, o Senhor o toma para ele. Você considera Elias um privilegiado? Então a geração do arrebatamento é uma geração de privilegiados. É assim. Só que os privilégios de Deus, eles custam. Os privilégios de Deus, eles são fruto da sua graça. Claro que é fruto da graça, mas a graça não é de graça. A graça de Deus que me alcançou custou a vida do único filho dele, custou a humilhação e a vergonha dele na cruz, custou o sangue e a carne dele dilacerado por mim e por você. Então a graça é um privilégio que não é de graça, ela tem um preço muito alto. E fazermos parte da geração do arrebatamento nos coloca debaixo de um critério de justiça e de juízo muito mais elevado. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos subir de nível. Você tem que subir de nível. Não dá para ficar na mesma medida. Você já parou para pensar que não dá para tocar a vida como está tocando? Não dá mais. Se você quer ser como alguém da geração de Enoque, como alguém da geração de Elias, você precisa mudar de nível. Porque senão você pode ser como os da geração de Noé. A geração de Enoque e de Elias, geração do privilégio. A geração de Enoque, a geração da frustração e dos desprezados. Então tem que subir de nível. Não dá, pastor Ricardo, se nós somos pastores, sermos a geração do arrebatamento, tocando a vida do jeito que está. Não dá para ser mais assim. Tem que subir de nível. E Jesus, ele tem sempre esse desafio para nós. O encontro de Jesus com o homem, e eu falo homem, não no gênero aqui, mas na espécie, é para fazer esse homem subir de nível. Não importa as garantias que você tenha, ou melhor, as garantias que você pensa ter. Quando Jesus se encontra conosco, ele quer dizer, você precisa
mudar. Porque sem mudança, não tem destino. Ok, são 7 anos, mas tudo isso significa muito mais do que tudo que já foi feito até agora. O significado desses 7 anos precisam apontar para uma construção, para um processo que tem sido muito bem conduzido em relação ao lugar que você vai estar. 7 anos pode ser, de repente, pode ser uma marca de Deus dizendo o seguinte: vocês não podem mais errar. É mais que festa. É mais do que celebração, é mais do que canções, é o Senhor dizendo: ei, são 7 anos, não dá mais para ser como vocês foram antes de 7 anos, agora eu quero mais, eu quero mais para poder dar mais. Você já parou para pensar que o Senhor, Ele exige contrapartida tua? Ele exige. Por quê? Porque é assim que o processo da eternidade funciona. Não se constrói eternidade em mim, em você, se você não entrega algo para Ele. E eu não estou falando de sacrifício, de oferta, de dinheiro, não estou falando de algo muito mais desafiador do que isso. É de você entregar para Ele de fato tudo o que você é. E isso é bonito nas canções que nós cantamos. É bonito. A gente até chora. Mas é extremamente doloroso na vida comum. Mas é assim que funciona a eternidade em mim e você. Tem que subir de nível. O encontro de Jesus com o homem e com a mulher, ele tem que provocar isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre 2 aspectos, 2 níveis que nós precisamos subir. Cada um dentro do seu aspecto. Primeiro nível que nós precisamos subir em relação ao nosso caráter. Senão você não vai ter eternidade. Fique tranquilo. Fique tranquilo, não vai ter. Segundo nível que você precisa subir é em relação à sua missão. Então, caráter, destino, missão, propósito. Se você não constrói uma vida propositada, você não alcança o seu destino. Propósito da igreja é só um. Não há outro propósito da igreja. Você vem à igreja, você vem cultuar a Deus, você vem adorar a Deus, você vem buscar a presença dEle, você vem adorar a presença dEle. Porque isso faz parte da sua vida comum e porque você já está engajado em um propósito. E qual é esse propósito? Pregar o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, eu quero dizer, você está com um problema sério. Significa que você está num patamar e nesse patamar que você está, ele não te dá direito ao acesso à eternidade. Nós vamos falar sobre isso. Então são 2 níveis que nós precisamos crescer. Primeiro, de cumprimento de propósito. Segundo, meu caráter. A Bíblia conta a história, talvez um dos chamados mais... Até porque as Escrituras dedicam uma boa quantidade de texto a esse chamado. Tudo que está nas Escrituras não é acaso. É Jesus querendo nos ensinar alguma coisa, é o Espírito Santo querendo chamar a atenção para algo. E não tem chamado mais interessante do que o chamado do apóstolo Pedro. Você percebe como Deus chamou Pedro, como ele chamou, né? Pedro não estava orando, não estava no monte, nem numa campanha de jejum, não estava. Pedro não estava num culto de adoração cheio, né, ali da vontade de Deus, se derramando, não estava. Pedro estava na vida comum dele. Você já parou para pensar que Jesus, ele quer te chamar para um nível mais alto na sua vida comum? E você está esperando ele falar com você quando você está quebrantado na presença dele. E você está esperando ele falar com você quando você vai para um culto avivado. E talvez você esteja esperando ele falar com você quando você está debaixo de um mover profético. Ele está dizendo, eu estou te falando com você há muito tempo atrás, você não percebeu. E se eu não perceber ele lá atrás, você não vai percebê-lo no momento de avivamento. Por quê? Porque a presença de Deus se constrói na nossa vida, é lá atrás. Jesus está ensinando lá no Mar da Galileia, né? Ele fazia isso, né? Era o chamado dele. Ele veio para isso. Jesus veio para isso. E ele fez o que tinha que fazer. Talvez a pergunta para mim e para você seja o seguinte: você está fazendo o que tem que fazer? Você está gastando o seu tempo no que você tem que fazer? Talvez essa seja uma pergunta que nós devamos responder. Porque a qualidade dessa resposta pode dizer hoje se você está aprovado ou não. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer outra coisa.
E Jesus estava ali ensinando então uma multidão. E o texto diz, de Lucas capítulo 5. Irmãos, o texto que nós vamos usar hoje é Marcos capítulo 1, versículo 17. Tá? É Marcos 1, 17. Mas em Lucas 5, Jesus está ensinando a multidão. E o texto diz, irmãos, que de repente chegaram 2 barcos. É incrível como o homem, ele é atraído à presença de Deus sempre. Eles poderiam desembarcar em qualquer outro lugar. Mas eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, já haviam enrolado as redes. E agora aqueles 2 barcos estavam aportando ali, onde Jesus estava ensinando uma multidão. Porque é assim. Sempre vai existir propósito de Deus em qualquer momento da nossa vida comum. Qualquer momento da sua vida comum, você precisa estar preparado, porque Ele pode chegar a qualquer hora para falar com você. Ele pode chegar para falar com você quando você estiver na fila do supermercado, sendo grosso com o caixa que está te atendendo. Ele pode chegar para falar com você quando você estiver sendo vaidoso e orgulhoso, quando alguém está lhe chamando a atenção, lhe fazendo uma correção. Ele pode chegar para falar com você quando você estiver defraudando o seu patrão, seu chefe, ou seu cliente, na sua vida comum, no seu trabalho. Ele pode chegar a qualquer momento. Pedro, então, juntamente com seu irmão André e o seu sócio, que estava no outro barco, que era João e Tiago, eles estão aportando o barco. Porque eles estão encostando o barco, pastor Ricardo. Aí Jesus, é como se Jesus falasse para a multidão: ei, aguenta aí, porque eu vim para abençoar vocês, mas minha conversa hoje é com ele. Segura aí. E ele vai para Pedro e diz assim: você podia me levar mais para dentro do mar, para me falar para essa multidão aqui? Aí Jesus entra no barco, porque formava-se uma concha acústica, né? Jesus ficava de costa para o mar, e todo aquele vento facilitava a fala dele, né? Aí Jesus entra. Pedro talvez pudesse pensar assim: eu estou fazendo um favor para esse mestre. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai fazer favor para Jesus, porque o objetivo dele é salvar a sua alma, quando você pensa que você está ajudando ele. Eu não estou fazendo favor para Deus pregando o evangelho. Eu não estou ajudando Deus no processo, na vontade dele. Ele está salvando a minha alma quando eu faço o que Ele quer que eu faça. E Jesus entra, termina de pregar para a multidão, pastores. Quando acaba, Jesus diz para eles: joga a rede agora. Aí Pedro diz: mas mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. É como se Jesus estivesse olhando para aquele moço que retrucou com ele. Mas vai lá, faz um favor, vai lá. E eles vão, vocês conhecem o texto. E aquela pesca maravilhosa, Pedro volta arrependido, se prostra aos pés do Senhor. E aí, a conclusão dessa história é Marcos, dá para projetar o texto aqui? A conclusão dessa história de Lucas 5 é Marcos capítulo 1, versículo 17. É a conclusão. Então toda essa história do encontro de Jesus, talvez um dos chamados mais significativos das Escrituras, que teve mais destaque, a conclusão é o texto de Marcos 1,17, quando Jesus diz para eles 2 falas, 2 frases, num conjunto de palavras tão pequeno. São 2 frases num conjunto de palavras muito pequeno. Vinde após mim, vírgula, e eu vos farei pescadores de homens. Então, essa fala de Marcos 1,17, que mudou a história de Pedro e colocou ele num outro nível, no que diz respeito à história da igreja, começou com algo desproposital. Sim, sabe, nada programado, no acaso. Eu quero te dizer nessa manhã: fique preparado para os acasos de Deus, porque é ali que Ele pode construir grandes propósitos na sua vida. É ali que Ele começa algo de fato significativo. É no acaso dele. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. 2 aspectos nós precisamos subir de nível. Primeiro aspecto: eu preciso mudar o meu caráter, eu preciso ir após Jesus. Se você não for após Jesus, você não herda a eternidade. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo.
O nosso modelo não é nenhum dos pais apostólicos da igreja, nenhum deles são o nosso parâmetro. São homens de Deus. Os profetas pastores são homens de Deus, mas eles não são o nosso parâmetro. Elias não é o nosso parâmetro, Jeremias não é o nosso parâmetro, Moisés não é o nosso parâmetro. Não, eles não são homens. O nosso parâmetro é Cristo. Ou seja, se eu não for construído no padrão de Jesus, você não chega lá. Você não chega lá. Ele é o padrão. A fala de Jesus para Pedro é: venha após mim. Ou seja, você tem que andar na pegada dele. Você tem que caminhar nas pisadas dele. Porque se você não pisar onde ele pisa, você está em um outro caminho. Jesus diz: o caminho da salvação, ele é estreito e ele é apertado. Poucos passam por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então esse caminho apertado é por onde Jesus passa. Se você não pisar, você fica de fora. Você não passa por ele. E esse é um padrão que me faz subir de nível. A fala de Jesus para Pedro, ela é objetiva. A fala de Jesus para Pedro, ela é impositiva. Ela não é alternativa, ela não dá alternativa. Ele diz: venha depois de mim. Não vá adiante e nem vá do meu lado, venha depois de mim. Por quê? Porque isso fala de aprendizado. Fala de um modelo para ser reproduzido. E talvez uma pergunta que nós devêssemos responder nessa manhã seja: o quanto de fato eu faço o que eu aprendi com ele? Porque nós sabemos muitas coisas de Jesus. Oséias capítulo 6 diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Ali é uma profecia de restauração para Israel, do versículo 1 de Oséias capítulo 6. Só que a conclusão da profecia de restauração termina como? Prossigamos em conhecer o Senhor. Porque se você não conhece o Senhor, não tem restauração para a sua vida, esquece. Seu casamento não muda, sua vida financeira não muda, sua saúde não muda, seu caráter não muda, e esquece a eternidade, nem pensa nisso. Então, restauração no padrão de Deus depende de conhecer a Ele. E eu quero dizer uma coisa para você: você sabe quem Ele é. Você sabe quem Ele é. Até a pessoa mais simples sabe quem Jesus é. Sabe do caráter dele. O mundo lá fora sabe sobre isso. Eles não têm o Espírito Santo, eles sabem sobre isso. Você já viu aquele comentário assim, por exemplo: poxa vida, pastor Rafael, mas o Clodoaldo Filho, ele é um homem de Deus, ele vai na igreja, ele não pode fazer isso. Já ouviu esse comentário? Já ouviram esse comentário? Ímpios falando a respeito disso. Sabe por quê? Porque as pessoas conhecem de Deus aquilo que elas devem conhecer de Deus para não errarem. Quanto mais você, quanto mais eu, que temos o Espírito Santo de Deus nos ensinando todas as coisas todos os dias, não sabemos de Deus. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, nos mostrando os nossos erros, nos mostrando o nosso pecado, nos mostrando a justiça de Deus e o juízo de Deus todos os dias. Nós conhecemos a Deus. Então nós somos indesculpáveis se não caminharmos após Ele. Não tem argumento, não tem história. Você sabe, eu sei o nível dos meus erros, eu sei os meus desejos que me afastam de Deus, eu sei aquilo que me seduz, eu sei aquilo que meu coração cobiça, e você também sabe. A ordem de Jesus é uma ordem em Marcos 1,17 para Pedro: Pedro, em primeiro lugar, vem depois de mim. Porque se você não for após mim, você não completa o processo. Eu coloquei aqui, irmãos, 4 características para você ir após Jesus. E aí sim você subir de nível. Porque senão você não sobe de nível. Senão você não sai desse nível natural. Jesus, quando ele celebra a ceia, a Bíblia diz, Lucas diz que foi preparado um cenáculo. Acho que eu já preguei sobre isso aqui, né, pastor Ricardo? Eu acho. Se eu já preguei, eu vou falar de novo, bem rapidinho. Cenáculo. A palavra grega que Lucas usa para cenáculo ali é um lugar mais alto que a terra. Então a ceia
foi celebrada no cenáculo, um lugar acima do que é natural. E é assim, se você quer ter comunhão com Deus, você precisa estar num lugar acima do que é natural. Só que quando, lá no livro de Atos diz que os discípulos estavam reunidos num lugar, esperando o Espírito Santo, que era o mesmo lugar da ceia, o batismo no Espírito Santo de Atos 2 aconteceu no mesmo lugar que Jesus celebrou a ceia com eles. Quando Lucas, o mesmo autor do Evangelho, que havia usado aquela palavra para cenáculo, lugar acima do nível da terra, agora quando ele vai falar do lugar do Espírito Santo, ele não usa a mesma palavra, lugar acima da terra. Sabe qual a palavra que ele usa? O lugar mais elevado que existe. Porque é assim, uma coisa é você se relacionar com Deus, você tem que estar acima dessa terra. Agora, receber a plenitude dele, você tem que estar no lugar mais alto que pode existir. É assim que funciona. Subir de nível é você aceitar esses desafios. E que nem todos vão atender. Sabe, irmãos, eu sou pastor há mais de 20 anos. Isso é um fato que me entregou há muitos anos atrás. E eu tô quase entendendo isso. Eu ainda não entendi, não, ainda não sei. Aliás, tem muito pouca coisa que eu sei. Uma coisa que me entregou é que a vontade de Deus de salvar sempre é maior do que a vontade nossa de sermos salvos por Ele. O desejo de Deus salvar o homem sempre foi e sempre será mais abundante do que o desejo do homem de ser salvo pelo seu Senhor. O que significa? Que o trem, ele não vai tão cheio quanto nós imaginamos. Esse trem que vai partir para a eternidade, e eu quero ir nesse primeiro trem. O arrebatamento da igreja é o primeiro trem. Ele não vai tão cheio quanto nós imaginamos. Ele não vai. Por quê? Porque tem que subir de nível para você entrar nesse trem. Eu descobri, pastores, que os meus sermões não garantem o meu bilhete. Não garante o meu bilhete. Mas pastor, mas quanta gente se converteu? Pois é. As canções que nós cantamos não garantem o seu bilhete. Aliás, nem bilhete na mão você tem por causa das canções que você canta. O que garante o meu bilhete é eu permanecer nesse nível superior até o dia que Ele me chamar pelo meu nome no toque da trombeta para me encontrar com Ele. E como é que você sobe de nível no seu caráter? Primeiro lugar, você sobe de nível. Primeiro lugar, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo ao deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, não basta você ser cheio do Espírito Santo. Você ser cheio do Espírito Santo não conclui a sua subida de nível. E parece que a gente aprendeu isso a vida inteira, não é? Não é isso? Não, tem que estar cheio do Espírito Santo. Não. Não basta você estar cheio do Espírito Santo, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Uma coisa é você ser cheio, transbordante, pleroma, pleno do Espírito Santo. Outra coisa é você se permitir Ele te dirigir na sua caminhada diária. Porque o Espírito Santo não possui as pessoas, o Espírito Santo ensina as pessoas. O Espírito Santo faz lembrar as pessoas. O Espírito Santo coloca a justiça e o juízo de Deus para as pessoas, para que as pessoas, cheias do Espírito dele, possam decidir a sua caminhada. Jesus, o Jesus homem, o Jesus humano, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele precisou e ele se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo. Quem aqui quer ser guiado para as tribulações? Calma, você não deixou nem eu falar, ué. Quem quer ser guiado? Eu quero, calma. Quem quer ser guiado para as tribulações, para os mares revoltos, para as tempestades incessantes, para as noites escuras sem fim, para o meio da peste perniciosa, por meio do vale da sombra da morte? Ninguém quer andar nesses lugares. Eu quero estar no alto da montanha. No vale não, alto da montanha. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não sobe de nível se você não grudar na mão dele. Ser guiado pelo Espírito Santo significa segurar na mão dele e se deixar ser levado para o destino que ele quer te levar.
Você ser guiado pelo Espírito Santo. João 22, Jesus diz para Pedro: Pedro, vão te vestir uma roupa que você não vai escolher, vão te levar para um lugar que você não quer ir, e vão te dar um fim que você não pediu, mas é o que eu tenho para você. E aí, você quer segurar na minha mão? Ser guiado pelo Espírito Santo é segurar na mão dele e se mover pela personalidade dele. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo não é se você se mover nos dons, não tem nada a ver. O Espírito Santo está usando você com dons dele que você nem está sabendo que ele está te usando. Quanta coisa eu já preguei, nem sabia nem me lembrava do que eu estava falando, mas Deus usou para ministrar no coração de alguém, abençoar alguém. Então não tem a ver comigo, tem a ver com ele, as pessoas. Não tem nada a ver comigo. Quantas canções vocês já tocaram e cantaram que tocou na vida de pessoas, não é verdade? Mas não tinha nada a ver com vocês, tinha a ver entre ele e aquela pessoa, e ele fez o que ele quis. Ser guiado por ele é ser movido no caráter dele, na personalidade dele. Ele grudar na sua mão e dizer: vem comigo agora. Não, filho pequeno, você já levou filho pequeno para ir no médico, tomar vacina? Como é que você tem que fazer? Você tem que grudar ele, você tem que apertar a mão dele, tem que segurar os dois braços dele, tem que sentar no colo, travar as pernas com as nossas pernas, segurar a cabeça do menino, fazer, é ou não é? O Espírito Santo, ele está pronto, disposto para fazer tudo isso conosco, desde que eu diga para ele: eu deixo o Senhor fazer, eu permito o Senhor fazer. Isso é ser pleno, isso é você completar a sua carreira, isso é você cumprir o seu chamado. Que chamado, pastor? De ser salvo. Ninguém sobe de nível em primeiro lugar se não for guiado pelo Espírito Santo. Você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Aliás, glória só a Ele por isso. Mas isso não quer dizer que você vai chegar bem no final da história. O que vai fazer você chegar bem no final da história é se você for guiado por Ele todos os dias. Aliás, é ser guiado pelo Espírito Santo que dá testemunho de eternidade a nosso respeito. Romanos capítulo 8, versículo 14. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Você só é filho se você é guiado por Ele. O testemunho da paternidade divina em mim e você, ele só tem validade se você é guiado pelo Espírito Santo. Não basta ser cheio do Espírito Santo, você pode estar orando em línguas e não ser guiado pelo Espírito Santo. Eu conheço pessoas que oram em línguas e mentem. Aqui em São José não tem não, acho que é mais para aquele lado meu lá. Parece uma coisa estranha, né? Quase uma blasfêmia, né? Uma pessoa que ora em línguas, ela mente. Trai o marido, trai a esposa, não respeita as pessoas, até profetiza no nome do Senhor, e a profecia é de verdade. Porque a profecia não tem nada a ver com ele, tem a ver entre Deus e as pessoas. A paternidade de Deus, irmãos, é que nos dá herança. Se você não tiver paternidade de Deus confirmada na sua vida aqui, você não vai ter ela confirmada lá. Você vai ser de Deus na eternidade tudo que você foi dele aqui. Você vai ter de Jesus na eternidade tudo que você desejou dele aqui. Então é aqui que você possui, mas é lá que você recebe. Aqui você ganha o direito de ter, e lá você usufrui daquilo que você ganhou o direito de ter. Mas é aqui. Romanos 8,14, o testemunho da minha paternidade está no fato de eu ser guiado pelo Espírito Santo. Não é cheio, não. Não estou desprezando o ser cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? É claro isso? Isso é uma grande bênção, claro que é. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: ser cheio, ser guiado, é outro nível. Segundo lugar, preciso correr aqui que eu preciso concluir isso aqui. Segundo lugar, você quer subir de nível? Primeiro lugar, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, você precisa fazer a vontade do Pai. É isso daí. Parece redundante com o primeiro, não é? Mas não é. Jesus em João 4, versículo 34 diz que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. É fazer o que o Pai quer. Eu descobri uma coisa, pastores. Eu descobri que eu fiz mais do que Jesus queria. Isso não é bom, isso é prejuízo. Você não tem que fazer mais do que Jesus quer. Você tem que fazer o que Ele quer. Fazer mais do que Deus quer significa você fazer o que Ele não quer.
Quando você faz mais do que Deus colocou na sua mão para fazer, significa que você é desobediente, você é autônomo e você é independente. Quer subir de nível? Você tem que fazer aquilo que Ele pediu para você fazer, nem mais e nem menos. É aquilo que Ele pediu para você fazer, porque Ele não erra, Ele sabe o que você tem que fazer. Ele não erra. Mas eu sou pastor, eu quero fazer mais. Eu quero abrir mais igreja. Não estou dizendo que abrir mais igreja é errado, mas eu quero abrir mais igreja, eu quero crescer mais, eu quero trabalhar mais. Aí sabe o que acontece? O pastor vai lá e infarta. Aí o pastor perde o casamento. Aí o pastor perde os filhos para as drogas, para o crime. Ah, mas ele não está fazendo a obra de Deus? Tá. Mas ele está fazendo aquilo que Jesus não pediu para ele fazer. O que Jesus pediu para você fazer? De repente você é uma pessoa, sabe, aqui em São José não tem isso não, mas lá em Poá tem bastante. Tem pessoas que querem ter o microfone na mão. Ele quer o microfone. E Jesus disse, eu não quero você com o microfone. Mas Ele quer o microfone na mão. Ele quer a oportunidade, Ele quer. Por que Ele quer? Porque é o coração dele, a vaidade dele. O que tem de errado? Talvez nada, desde que Jesus não tenha dito, eu não quero você com o microfone na mão. Há 22 anos atrás, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, se eu soubesse tudo que eu iria viver, eu não teria desejado o ministério pastoral. Mas antes de ser ordenado ao ministério pastoral, era tudo que eu queria na minha vida, era ser pastor. É um dualismo, não é? Tudo que a gente quer. Aí quando a gente fala, misericórdia. Não, eu não estou negando o chamado, não, eu sou apaixonado pelo chamado, pastor Ricardo, mas é duro. Você tem que fazer o que Ele quer. Quer experimentar um nível mais alto, plenitude? Faça o que Ele quer, não faça nada mais e nada menos. Pastor, como eu vou saber se eu não estou fazendo nada mais do que Ele quer? Simples. Aquilo que Deus quer que nós estejamos fazendo não está ligado à nossa vaidade. Sabe quando você... Vou dar um exemplo. Eu sou um pastor e eu vou pregar. E quando eu vou pregar, o feedback do auditório, a resposta do auditório, a empatia do auditório me satisfaz. Minha vaidade. Se eu venho pregar, aí a igreja não me responde como eu gostaria, sabe? A igreja não é empática comigo, aí eu fico chateado e triste e questionando, será que foi bênção? Minha vaidade está no negócio. A vaidade não pode conduzir o meu relacionamento com Deus, e nem aprovar ou desaprovar o que Deus faz através de mim. Sabe o que é fazer mais do que a vontade do Pai? É quando aquilo que eu faço, no final, quem é lembrado sou eu. Se quem for lembrado fui eu não fiz a vontade do Pai. Terceiro lugar, amém, irmão? Vocês estão aqui ainda? É aniversário, é festa ainda, né, gente? É festa, fica alegre. Subir de nível. Primeiro lugar, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, você tem que fazer a vontade do Pai. Terceiro lugar, para você subir de nível. Terceiro lugar, para você subir de nível, você precisa amar as pessoas. Amar as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é amar de qualquer jeito. Não é amar. Eu amo as pessoas. Não é você amar para ser amado, não. Esse amar para ser amado não faz você subir de nível. Não é amar para você assim ter um sinal de virtude cristã. Porque amar as pessoas é um sinal de virtude cristã, sim ou não? Não. Esse amar como um sinal de virtude cristã não te faz subir de nível. É amar com propósito. Você tem que amar as pessoas com um objetivo próprio a isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus nos ensina sobre isso. Chega para Jesus um moço preocupado com a eternidade dele. Você tem preocupação com a sua eternidade? Isso é normal, todo mundo tem. Todo mundo quer saber o que vai acontecer depois da morte. Todo mundo quer saber, eu vou para onde? Eu vou para um lugar bom, para um lugar ruim? Eu vou voltar? Eu vou voltar como quem? Eu vou voltar mais pobre, mais rico? Eu vou voltar um cachorrinho, um gatinho? Se bem que hoje, voltar sendo um cachorrinho, um gatinho, tá bom, né? Porque os pets hoje estão bem cuidados, né? Tem gente que está preocupado com isso. Perdendo tempo com essa loucura. Não, ninguém volta. Ao homem foi dado morrer uma única vez, e depois disso, é o juízo que virá. Então as pessoas têm esse questionamento de eternidade. E um moço muito rico chegou para Jesus e disse, o que eu devo fazer para herdar a eternidade? Aí Jesus disse para ele, olha, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A lei para ele, deu a lei.
Aquele moço ficou feliz da vida. Feliz da vida. E ele disse: Senhor, então está certo, eu faço tudo isso. Aí Jesus disse a ele: ok, que bênção. Então agora você vai fazer o quê? Você vai pegar tudo que você tem, vai vender e vai dar para os pobres. O texto diz que aquele moço era um moço muito rico. E aquele moço então se entristeceu e foi embora sem resposta para Jesus. Porque Jesus é assim. Ele não quer nada meu. Ele só quer tudo o que me separa dele. Ele não quer nada teu. Ele só quer tudo o que te faz distante da eternidade com ele. Jesus não queria o dinheiro daquele moço. Jesus não queria os bens daquele moço. Jesus só queria o coração dele por completo, mais nada. Só que tem uma fala nessa história que me chama muita atenção. Porque, vem comigo, Jesus fala com um moço que, de forma assim, religiosa, né? Que é a eternidade, mas era um homem fariseu, era um religioso. Ele não era um fariseu oficialmente, mas o comportamento dele era farisaico. E ele, religiosamente, ele diz, pastores, que fazia tudo. Só que quando Jesus pede algo para ele, ele não consegue fazer. Humanamente falando, o coração de Jesus, assim, humanamente, o nosso coração ficaria feliz ou triste? Satisfeito ou bravo? Ou mordido? Ou miserável, está vendo? Vem aqui, faz eu perder meu tempo, e na verdade, ele não quer nada comigo. Só que o versículo 21 de Marcos 10, fala como Jesus olhou para aquele homem. É esse o amor que nós devemos ter se nós queremos subir de nível. Versículo 21 de Marcos 10 diz: e Jesus, olhando-o, o amou. É isso aí. Você nunca vai subir de nível se você não tiver um olhar de misericórdia para com as pessoas que erram com você. Você nunca vai subir de nível se você não tiver um olhar de compaixão com as pessoas que falham com você, que pensam diferente de você, e que em alguns momentos até prejudicam você, até te trazem danos e prejuízos. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que amar as pessoas? Não, eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo isso são as Escrituras. Se você não amar com propósito, e o amor com propósito, o amor com misericórdia, o amor com compaixão, o amor com perdão, o amor com entrega, ele produz salvação na vida das pessoas. Você tem que amar com propósito. Você tem que olhar para um morador de rua e você tem que amar ele. Não é porque você tem uma obra social da igreja para fazer, é porque você sabe que se ele morrer naquele estado, ele vai para um lugar de sofrimento, de choro e de ranger de dentes. E isso tem que te fazer amá-lo com propósito. De tal maneira que você vai pregar o evangelho para ele, você vai orar por ele, você não vai parar de fazer isso até que ele se converta. Se amar com propósito. Amar com propósito é quando você faz parte de uma congregação como essa e de repente você teve um problema com alguém. E se você não resolver esse problema, e se você não der chance para essa pessoa resolver esse problema com você, essa pessoa pode perder a eternidade dela por causa desse problema. E você vai amar essa pessoa e você vai resolver esse problema. Terceiro lugar, quer subir de nível? Você precisa amar as pessoas com propósito. Quarto lugar, para nós completarmos. O primeiro nível que você precisa subir, que é do seu caráter. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa fazer a vontade do Pai e você precisa amar com propósito. Mas em quarto lugar, você precisa tomar a sua cruz. Quer subir de nível? Você tem que tomar a sua cruz. Lucas 14, 27, Jesus diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você nunca segue, você nunca caminha nas pegadas de Jesus se você não tiver a sua cruz com você. Se a sua vida estiver muito confortável, deixa eu te dizer uma coisa, está faltando cruz na sua vida. Se estiver muito tranquilo, me preocupa, pastores, um discurso triunfalista da igreja, que é um discurso que eu não vejo nas Escrituras. Está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, está tudo tranquilo, está tudo, como é que fala? Como é que é? Forte e favorável, como é que o povo fala? Então, fala assim? Suave e favorável, isso aí, está tudo suave e favorável. Deixa eu dizer uma coisa, se não tiver cruz na sua vida, a eternidade está para cá e você está indo para cá. Jesus diz: tome a sua cruz e venha após mim. Tem que ter algo acontecendo que significa cruz. Eu não estou falando de problema. Eu não estou falando de problemas em si. Eu estou falando de cruz. Algo que leva a sua humanidade para o lugar que ela deve estar. E qual é o lugar que a sua humanidade deve estar? Na cruz do Calvário todos os dias.
Foi isso que Jesus ofereceu para os discípulos, pastores. Jesus não ofereceu para os discípulos: olha, vou te dar um bom emprego, um bom trabalho, uma vida tranquila, uma vida livre de todo mal, uma vida livre de dificuldade. Você não vai ter problema na sua família, nem no seu casamento, nem com seus filhos. Jesus não prometeu isso para os discípulos. O que ele ofereceu para os discípulos foi: tome a sua cruz e venha após mim. Foi isso que ele prometeu. Quer subir de nível? Você vai ter que tomar a sua cruz, encarar ela de frente e segui-lo, porque sem ela não adianta segui-lo. Os discípulos de Jesus sabiam o que era cruz, irmãos. Eles sabiam. Eu e você não sabemos. Não, pastor, eu sei, eu fiz o seminário, eu li. Você não sabe o que é cruz. Eu não sei o que é cruz. Eles sabiam o que era cruz. Na época dos discípulos, um general romano chamado Varus teve uma insurgência de judeus lá na Galileia. E ele, para conter essa insurgência por Judas, não o ex-discípulo, o traidor, mas um outro Judas, para ele conter essa insurgência de judeus na Galileia, ele mandou crucificar 2.000 judeus, 2.000 judeus. E ele colocou essas cruzes pelos caminhos da Galileia, para que todo judeu passasse e pudesse ver o que o Império Romano faria com quem se insurgisse contra Roma. Deixa eu dizer uma coisa: os discípulos sabiam o que era cruz. Você não pode ser um soldado no acampamento, porque você pode estar no acampamento sem ser soldado. Você não pode estar na sala de aula sem ser aluno. E você não pode seguir Jesus sem ser discípulo dele. E só é discípulo dele quem toma a sua cruz. Quem não toma a sua cruz não é discípulo dele. Talvez o grande problema da igreja hoje é que nós somos muitas coisas boas de Deus, e talvez nós não sejamos o essencial de Deus, discípulos do seu Filho Jesus. E só é discípulo quem toma a sua cruz. Chegou o tempo, irmão, de acabarmos com os curiosos. Tem muito curiosos dentro da igreja. Tem muito curioso para ver o que Deus vai fazer. Tem muito observador, tem muita gente observando o que Deus vai falar, o que Deus vai dizer, o que vai acontecer com o tal. Tem muita gente curiosa, muita gente observando, tem muita gente assistindo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ser discípulo é tomar sua cruz todos os dias, porque só assim que o homem carnal é derrotado todos os dias, e a eternidade pode fazer parte da sua vida. Se não for assim, você nunca vai viver a eternidade. Acabou o tempo. Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo para ficarmos fazendo o que nós queremos. O relógio nosso não nos permite mais. Por quê? Porque o relógio dele está correndo de uma forma muito veloz. E o relógio dele quer homens e mulheres que tenham a sua cruz todos os dias. Porque é eu carregando a minha cruz que o homem espiritual, que o novo nascimento gerou pelo Espírito de Deus, vai triunfar todos os dias. O homem espiritual nunca triunfa se não tiver cruz. E deixa eu te dizer uma coisa: esse homem espiritual, ele é absoluto. Irmãos, as coisas de Deus são absolutos. Ou é treva ou é luz. Não existe luz e treva junto. Possível. Ou é treva ou é luz. Ou é justiça ou é injustiça. Ou é homem carnal ou é homem espiritual. Não tem como conviver os dois. Ou você é plenamente aprovado pelo fruto do Espírito Santo que se manifesta na sua vida, Gálatas 5:22, ou você é plenamente denunciado, julgado e condenado fora da eternidade pelas obras da carne. São opostos e absolutos. Não tem outra alternativa. São 9 frutos do Espírito Santo. Você tem 8. Tomou bomba. Fica tranquilo, tomou bomba. Não, mas eu oro em até 5 tipos de língua estranha. Não é dom. É fruto do Espírito Santo. São 9 características. Os que são guiados pelo Espírito Santo frutificam no Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Ou é obra da carne, ou é fruto do Espírito Santo. Quer subir de nível? Primeiro fator para você subir de nível tem que ser no meu caráter, no seu caráter. Ser guiado pelo Espírito Santo, fazer a vontade do Pai. Você precisa amar as pessoas com propósito. E você precisa tomar a sua cruz. Só a cruz pode transformar você em um homem espiritual ou uma mulher espiritual. Sem cruz todos os dias, eu e você continuamos sendo homens e mulheres carnais todos os dias. Esse é o primeiro nível. E para nós concluirmos, qual é o segundo nível que nós precisamos subir? O segundo nível que nós precisamos subir em relação à nossa missão. Jesus disse para os seus discípulos: vinde após mim.
Não foi o que ele disse para Pedro? Muda o caráter e seja como eu. Mas em segundo lugar, o que ele disse? E vou fazer você pescador de homens. Então agora é a missão que foi colocada nele. E eu quero ler 3 frases que eu anotei para nós encerrarmos. E se você puder se colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos adorar o Senhor. Então 2 níveis que eu preciso subir: no meu caráter e na minha missão. No meu caráter, se o Espírito Santo não me guiar, esquece. Esquece. Para de bobagem. Não gaste o tempo de Deus e nem atrapalhe mais as pessoas. Se eu e você não formos guiados pelo Espírito Santo, não há a menor chance de você ser filho na eternidade. Esquece. Quanto mais igreja do arrebatamento. Você tem que fazer o que o Pai quer, porque se você não faz o que o Pai quer, se você faz mais do que o Pai quer, você está desobedecendo o Pai. Terceiro lugar, você tem que amar as pessoas com propósito, porque se você não amar as pessoas com propósito, você não cumpre a sua missão. Mas você tem que ter cruz, porque é a cruz que te santifica todos os dias. Mas segundo nível que nós temos que assumir é em relação à nossa missão. Eu anotei aqui, pastor Ricardo, 3 frases para que pudesse assim, se encaixar dentro do nosso tempo, em relação à nossa missão. Primeira frase: e isso não é para os pastores, não é para os presbíteros, para os diáconos e para os líderes da igreja, isso é para toda a igreja. É inconcebível, para Deus é inadmissível, um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele não está completamente envolvido com a pregação do Evangelho. Inadmissível. Não, pastor, mas lá na igreja eu toco o violão. Benção. E aí, está pregando o Evangelho? Não, eu prego quando eu canto. Me conta mais sobre essa história. Eu prego quando eu toco. Me conta mais, você está indo para as praças, tocando o seu violão nas praças e anunciando o poder do Evangelho e as pessoas estão se convertendo? Não, eu toco só na igreja. Não, então você está fora, meu irmão, você não entendeu. Eu estou falando de pregar o Evangelho. Para Deus é inadmissível a ideia de um nascido de novo, ele não está comprometido com a pregação do Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, Jesus não precisa de microfone para pregar o Evangelho. Jesus não precisa da nossa teologia para pregar o Evangelho. Jesus só precisa que nós estejamos testemunhando do que Ele fez na nossa vida e o porquê que Ele fez na nossa vida. Talvez 3 bons versículos para você pregar o Evangelho. Só 3, pastor, não precisa mais. Romanos 3, 23. Diga para as pessoas que todos pecaram e eles carecem da glória de Deus. Segundo versículo, Romanos 6, 23. O pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. E o último versículo, João 3,16. Mas Ele te chamou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer no teu lugar. E se você crê nisso, você vai ser salvo para sempre. Pronto, pregou o Evangelho. Então é inadmissível um homem ou mulher que nasceu de novo não pregar o Evangelho. Se você não está pregando o Evangelho, você está fora. Você está fora. Primeira frase: eu devo temer, você deve temer no seu coração o juízo de Deus, se você não é um missionário dentro da realidade que você vive. Missionário, quando fala em missionário, quem que você lembra? Fala missionário, quem que você lembra? Pastor Hélio, pastora Cida, pastor Alexandre, não é? Não é assim que a gente lembra? Está errado. Obra missionária não fala de quem está fora do Brasil, isso é missões transculturais, isso é parte da missão. Eu sou um missionário. Você chegou agora do trabalho? Missionário lá no seu trabalho. Ó, que bênção, é missionário e ainda recebe do campo onde você é missionário. Eu devo temer o juízo de Deus se eu não for um missionário dentro da realidade que eu vivo. Se eu não for um missionário na minha faculdade, se eu não for um missionário na escola que eu dou aula, na escola que eu frequento, se eu não for um missionário no bairro que eu moro, se eu não for um missionário na padaria que eu compro pão todo domingo. Se você não for um missionário, você tem que temer o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vai te alcançar. Por quê? Porque é a realidade que Ele te colocou. Segundo lugar, se você não evangeliza, Cristo não reina em você. O que é reinar? É governar. Quem governa, manda. Sim ou não? E quem governa e manda, se eu desobedeço, eu estou debaixo do juízo dele. Se eu não evangelizo, Cristo não reina em mim. Simples assim, fica tranquilo. Você pode cantar quantas vezes for. E última frase: se você não prega o Evangelho, você não é guiado pelo Espírito Santo. Não é guiado pelo Espírito Santo. E se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus.
Romanos 8,14. Se você não é filho de Deus, a eternidade não vai te reconhecer. Apocalipse 21:7, o Senhor diz: eu serei seu Deus e vocês me serão filhos. O tempo de Deus está se afunilando. Nós precisamos dar uma resposta para Ele. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Fale com Ele. É tempo de você dar uma resposta para Ele. É tempo de nós darmos uma resposta para Ele. É tempo de nós falarmos. É tempo de nós dizermos para Ele. Eu gostaria de usar esses últimos minutos que eu tenho para nós orarmos, para que você ore, você fale com Ele. Essa oração eu não posso fazer por você, não tem como eu orar essa oração por você. Essa é uma intercessão que eu não posso fazer por você, porque daremos conta da nossa vida. Cada um de nós daremos conta da nossa vida. Ele nos deu tudo o que era necessário. Ele nos deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. Ele nos deu o Espírito Santo dele para habitar na nossa vida. Ele nos deu a palavra dele para nos orientar e nos aconselhar. Ele nos deu a igreja como o corpo dele na terra para nos fortalecer. O mundo espera uma resposta. Deus espera uma resposta que só eu e você podemos dar. Ele colocou esse tesouro chamado pregação do Evangelho em mim e você, vasos de barro. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você. E qualquer irresponsabilidade nossa em relação a isso, Ele vai nos cobrar sobre isso, porque Ele é o justo juiz. Ele distribuiu os talentos, Ele distribuiu a missão, Ele distribuiu o comissionamento. E Ele é um Senhor justo. Ele é um Senhor justo. E que esse Senhor justo, Ele possa encontrar a minha vida, e Ele possa encontrar a sua vida. Pai, essa é a minha oração nessa manhã. A minha oração, Senhor, é que o Senhor possa nos colocar num outro nível, Senhor. E esse outro nível, Senhor, é a única forma de alcançarmos e conquistarmos a eternidade para a nossa vida. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos a Tua igreja, Senhor. Pai Santo, nós temos na nossa boca declarações de amor ao Teu nome, mas doce Espírito Santo, gera no nosso espírito comprometimento de amor ao Teu nome. Senhor, eu preciso da eternidade, Senhor. Eu quero a eternidade, Senhor. Ajuda-me a conquistar esse lugar, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha casa, Senhor. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. E seja abundante sobre nós, doce Espírito Santo. Tenha misericórdia. Que o Senhor possa ouvir do nosso coração todos os dias, doce Espírito Santo, um clamor por misericórdia, para que não estejamos errando com o Senhor. Pai, eu quero lhe agradecer pela Igreja Assembleia de Deus Renovar, e que de fato a palavra que eles trouxeram para esse tempo de aniversário seja um chamado profético para essa igreja, um chamado profético de plenitude, de completude, de cumprimento, de navio cheio, preparado, completo para se encontrar com o Senhor. Que a palavra chamada para esse tempo de 7 anos de igreja seja um chamado profético que vai alcançá-los em toda a sua extensão, na altura e na profundidade, na largura e no comprimento, para a glória do Teu nome, Senhor. E o Senhor os use para a glória do Teu nome. Que essa igreja continue sendo luz nesse lugar, motivo para que o Teu nome continue sendo glorificado, motivo para que o Teu nome seja exaltado. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se assim você concorda, diga amém e aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração.